Muito obrigado pela apresentação. Bem, então pronto, eu vou aqui, preparei uma apresentação sobre este sourense chamado Anselmo Castelo Branco, ou, como o nome foi dito na sua extensão, Anselmo Caetano Munhoz de Abreu Gusmão e Castelo Branco. Embora muitos destes nomes é misterioso onde é que ele os foi buscar. Eu acho que ele os inventou porque ele tinha essa tendência. Mas enfim, e isto é, na minha opinião, um dos autores mais notáveis da primeira metade do século XVIII português. Ele era sourense, como foi mencionado, era formado em medicina pela Universidade de Coimbra e, para além da sua atividade médica, era também alquimista, que, diga-se já à partida, não é algo extraordinário em si próprio. Imensos médicos do século XVIII português escreviam sobre alquimia nos seus livros, mas o que torna o Anselmo Castelo Branco relevante neste aspecto é que ele é o único dos seus colegas que escreve o primeiro livro único e exclusivamente dedicado à alquimia em Portugal e em português. O Inueia, que a Biblioteca Municipal fez-me o favor de trazer uma edição da Gulbenkian, 1987, se não me engano. E não só isto, ele, para além de ser médico e alquimista, era também um sebastianista. A sua inovação literária enquanto autor é que esta questão da alquimia e do sebastianismo no Anselmo Castelo Branco não são dois pontos isolados da sua obra literária, e elas, na verdade, comunicam umas com as outras. Ele, na verdade, coloca-se numa encruzilhada. Estão-me aqui a aparecer coisas estranhas. Que é isto? Não, a questão não é essa. Ele coloca-se numa série de encruzilhadas intelectuais do início do século XVIII, não só nos tópicos de alquimia, medicina e sebastianismo e messianismo, mas também em tópicos intelectuais e científicos. Assim sendo, eu vou dar aqui uma apresentação geral sobre todas estas questões. Vamos começar por dar uma exposição biográfica de quem era Anselmo Castelo Branco, na medida em que eu consegui descobrir documentação sobre ele. Depois vamos analisar as obras dele, só mencionar o que é que elas... Pronto, apresentá-las. E no fim, tentar tecer, através de alguma conjetura, se calhar, quais é que eram as suas ideias concretas acerca de tópicos como alquimia, sebastianismo, e quais as relações que ele estabelece entre estas duas áreas da sua obra. Mas agora, antes de iniciarmos, convém pôr aqui, e isto não está a funcionar, porque... convém aqui apresentar uma série de conceitos preliminares, só para termos a certeza que toda a gente sabe o que é que nós estamos a falar. E isto, nomeadamente, em relação ao sebastianismo. Obviamente que a maior parte das pessoas saberão, em traços muito gerais, o que é sebastianismo. Simplesmente uma crença que Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir em 1580, aliás, 1578, e que estará a qualquer momento prestes a voltar para Portugal para estabelecer a independência portuguesa e glória imperial. Agora, o que as pessoas não sabem, ou muitas não têm a noção, é que o sebastianismo não é uma única coisa. O sebastianismo é uma coisa que é construída ao longo de vários séculos, tem vários momentos de criação. E todos esses momentos têm significado histórico e, inclusive, político. E traçando a história do sebastianismo, ou daquilo que nós entendemos como sendo sebastianismo em Portugal, nós podemos traçar estas narrativas até à história do Milagre de Ourique. O Milagre de Ourique é uma narrativa que surge no século XIV, acerca do primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, que diz que Dom Afonso Henriques, antes da Batalha de Ourique, viu uma cruz no céu que lhe indicou a sua vitória. Esta é uma história baseada claramente na história do imperador Constantino I, com este símbolo vencerás, que depois torna o imperador Constantino cristão. E é como eu disse, isto surge no século XIV, vários séculos após supostamente ter acontecido, e surge particularmente durante a crise dinástica 1383-85, e como tal é, na verdade, uma narrativa de propaganda política para suportar para suportar Dom João I, o futuro Dom João I, na guerra contra Castela, dizendo que Portugal será, por graça divina, um reino eternamente independente e cristão. Agora, a história não fica por aqui e o Milagre de Ourique vai sendo reescrito ao longo da história
E a forma mais comum e mais conhecida do milagre de Eurico surge em 1590 e picos, pela pena de um cisterciense, Frei Bernardo Brito, que reformula a narrativa de Eurico e lhe atribui, a desenvolve para conter mais elementos religiosos, inclusive uma visão de Cristo pela parte de Dom Afonso Henriques, e adquire também um aspecto profético, em que nessa narrativa é dito que os reis de Portugal serão protegidos por Deus continuamente até a 16ª geração, e que depois disso haverá uma quebra, mas que eventualmente as coisas vão recuperar e fica tudo bem outra vez. Agora, obviamente que esta história da 16ª geração se refere a Dom Sebastião, porque em 1580, quando isto foi escrito, já Dom Sebastião tinha desaparecido. Portanto, isto é uma profecia retroativa. E podemos dizer que sebastianismo, que emerge a partir daqui, é um produto teológico da narrativa do milagre de Eurico. Agora, o que nós chamamos de sebastianismo, onde isto surge, é maioritariamente pelo trabalho de um indivíduo chamado Dom João de Castro. Dom João de Castro foi um defensor das intenções de Dom António I do Crato durante a crise dinástica depois da morte de Dom Sebastião. Ele lutou contra Filipe II de Castela, I de Portugal. E, eventualmente, ele pega na narrativa do milagre de Eurico, como escrita por Bernardo Brito, e atribui-lhe ou associa a ela outros aspectos proféticos e messiânicos locais. Uma das coisas que ele faz é, ele pega nas Trovas do Bandarra, que é um livro de profecias populares, que não é sebastianista na sua origem, ele antes pertence a uma tradição literária ibérica acerca do encoberto, que pode ser traçada até, por exemplo, o Santo Isidoro de Sevilha, e ele lê as profecias do Bandarra, que novamente não eram elas próprias sebastianistas, mas ele projeta Dom Sebastião nestas profecias. E passa a dizer, não, obviamente que as profecias do Bandarra estão a falar de Dom Sebastião. Não só ele vai buscar estes elementos mais populares, mas como vai buscar elementos eruditos e religiosos, como em particular a narrativa do Quinto Império, como derivada do livro Daniel, da Bíblia. Para quem não sabe, a história do Quinto Império é o rei da Babilónia, Nabucodonosor, tem um sonho em que vê uma estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas e os pés de ferro e de ferro misturado com barro. Ele vê como uma pedra solta se esmaga esta estátua e que a pedra cresce até cobrir todo o mundo. A interpretação disto é que esta estátua e os 4 metais que a constituem representam 4 impérios diferentes. A pedra que cai e esmaga a estátua representa um 5º império que eventualmente cobrirá todo o mundo. Na perspectiva cristã, esta pedra é Cristo em si próprio e o 5º império é o cristianismo em si próprio, que Dom João de Castro diz, obviamente, é um império cristão, mas este 5º império, sendo cristão, é em si próprio o império português. E Dom Sebastião é quem fundará este 5º império português. E pronto, esta é a gênese do sebastianismo ortodoxo quando o conhecemos. Mas a história não acaba aqui. Porque chegamos a 1640 com o padre António Vieira. O padre António Vieira começa por ser um sebastianista ortodoxo, mas os eventos de 1640, com a recuperação de independência de Portugal, fazem com que António Vieira, ao querer legitimar o direito divino da nova dinastia de Bragança, começa a reescrever profecias sebastianistas para se focarem em Dom João IV, criando aquilo a que se pode chamar joanismo. Agora, à medida que o tempo vai passando, o padre António Vieira começa a perceber que nem todas as profecias sebastianistas que Dom João IV estava a cumprir, por exemplo, Dom João IV não estava nem perto nem de longe prestes a conquistar Portugal e fundar o Quinto Império, e então ele despersonaliza as narrativas sebastianistas e começa a atribuir, não diretamente a Dom João IV ou a nenhum príncipe ou rei particular da dinastia de Bragança essas profecias, mas começa a apontar para toda a dinastia de Bragança como sendo divinamente selecionada para criar o Quinto Império, gerando aquilo a que podemos chamar brigantismo. Agora, o sebastianismo ortodoxo e os brigantistas, a relação entre eles raramente foi pacífica. E, inclusive, há toda uma literatura de controvérsia profética e messiânica entre os dois campos.
E é no meio desta controvérsia que surge Anselmo Castelo Branco na primeira metade do século XVIII. No meio da disputa entre sebastianistas e brigantinos, na medicina, entre galénicos e químicos, entre os antigos e os modernos, num momento que é provavelmente do barroco português, do iluminismo português, o momento mais intelectualmente conturbado da nossa história literária. Então agora, focando no Anselmo Castelo Branco em si próprio. O que é que nós sabemos, o que é possível extrair da documentação disponível sobre este homem? Eu estou a falar de documentação tipo registros de batismo, óbitos, casamentos, coisas secas, datas. Ora, em termos de família e primeiros anos, nós sabemos que ele era filho do lado do pai, de uma família de Soura. O pai dele, António Munhoz de Abreu, era canonista, o avô paterno também de Soura e a avó também. A mãe dele era de uma família de Condeixa Nova. Avô materno era um familiar do Santo Ofício, e isto tem um certo significado, que os familiares do Santo Ofício eram indivíduos que se associavam à Inquisição, normalmente eram indivíduos leigos, e estavam associados a trabalhos menores da Inquisição. Prender pessoas, acompanhar prisioneiros, podiam servir como testemunhas, eram trabalhos menores, eles não eram inquisidores em si próprios. Mas uma coisa que ser familiar garantia era que quando a Inquisição formalizava a associação a qualquer indivíduo, eles faziam uma extensa análise genealógica deles e garantiam que este indivíduo não tinha sangue nem judeu, nem sangue muçulmano, nem era protestante, e que era tido por uma pessoa de respeito na sua comunidade, o que significava que uma carta de familiar era um estatuto social, era promoção social, era uma carta de nobreza quase. Então, sabendo que a mãe do Anselmo Castelo Branco tinha um familiar da Inquisição, garante-nos que ela era vinha de boas famílias. E para já, o avô e o pai, frequentemente os nomes deles aparecem como membros da Santa Casa da Misericórdia de Soura, portanto, indica uma certa elite local. Em termos do Anselmo em si próprio, sabemos que ele foi batizado a 26 de novembro de 1690. Portanto, há de ter nascido pouco antes disso. Era o terceiro filho dos seus pais e tinha um monte de irmãos mais novos. Não sabemos muito sobre os irmãos dele. Há 3 irmãs chamadas Angélica, pelo que é bastante seguro dizer que... Só um momento. Já foi? Ok. É bastante seguro dizer que as 2 Angélicas mais velhas que provavelmente morreram e o nome estava a ser reaproveitado para as restantes irmãs. Sabemos também que o irmão mais velho dele tornou-se padre. Houve um deles que se tornou frade capuchinho, não sabemos se o Alexandre ou se o Joaquim. E o José era cabo do terço da Armada, era militar. Das irmãs não sabemos muito. Não sabemos quanto tempo da juventude é que ele passou exatamente em Soura. Ele foi batizado em Soura, isso sabemos de certeza, mas em termos, a carreira académica dele começa cedo, e sabemos que ele se tinha juntado à Academia de Francisco de Menezes por volta de 1704 ou 1705. Francisco de Menezes é apontado como um futuro cônego da Sé Patriarcal de Lisboa, que, é preciso notar, é distinto de Francisco Xavier de Menezes, que era uma figura contemporânea, muito intelectualmente relevante no Portugal do século XVIII. E juntou-se à Academia de Francisco de Menezes, e isto era um fenómeno cultural específico do século XVIII, novamente, estas academias, havia uma série de academias, para além das universidades e colégios, havia coisas chamadas academias que eram grupos semi-formais de indivíduos intelectuais, médicos, filósofos, pessoas que se queriam reunir para discutir novas ideias filosóficas, científicas, racionalismo e iluminismo. Eram mais populares em Lisboa, mas aparentemente esta academia, havia uma em Coimbra. Eu ainda não consegui encontrar registro do que é que se fazia exatamente nesta academia, cada uma costumava ter uma especialização. O Anselmo diz-nos que ele estudou lá as ciências divinas e extrapulo eu latim, provavelmente. Não sei o que é que ele entende por ciências divinas, também é um problema. Agora, sabemos que ele saiu desta academia antes dos 15 anos. E pouco depois surge associado à Universidade de Coimbra. Entre 1707 e 1719, ele surge maioritariamente inscrito em medicina.
É complicado dizer porque é que ele foi para a medicina, porque num dos manuscritos ele menciona que me inclinei sempre à lição de outras artes e ciências, como quem não tinha vontade e se envergonhava de ser médico. Analisando os arquivos da Universidade de Coimbra, há cerca de umas 10 pessoas, todas originárias de Soar, que têm nomes de família correspondentes com alguns dos muitos nomes de família que Anselmo Castelo Branco dá a si próprio. A esmagadora maioria destes associados ou a cânones ou a leis, pelo que a família dele devia ser de tradição legal, como o pai dele, que era canonista. Portanto, pode ser que ele tenha ido para médico um tanto ou quanto fora da tradição familiar, daí ele estar-se a queixar de não gostava bem de medicina. Mas o que ele se descreve enquanto ter interesse noutras artes verifica-se nos seus arquivos da universidade, nos seus registros, porque se em vez de olharmos para as inscrições de estudante, formos olhar para os livros de atos e graus, onde se nota as graduações e quem fez exame do quê, reparamos que ele de vez em quando tirava uns anos para fazer examinações de artes, que era o que nós hoje em dia chamamos de filosofia. Inclusive, o primeiro registro que a universidade tem dele, antes de estar registado como estudante, é como alguém a tirar um bacharel em artes. Depois, ao longo do tempo, ele ainda tira uma licenciatura e um mestrado. Ele forma-se em medicina em 1714, tornando-se um médico acreditado pela Universidade de Coimbra. E, estranhamente, imediatamente a seguir a sua graduação, ele volta a se inscrever na universidade no curso de Instituta. E Instituta era um curso preparatório que era dado na universidade quando alguém queria estudar leis ou cânones. Portanto, dá a ideia que ele formou-se em medicina e foi espreitar leis, como era a sua tradição familiar. Ele, pouco depois daqui, sume-se um bocado de Coimbra, aparece de volta em Soar, a casar-se, 25 de novembro de 1716. Sua mulher, Teresa Maria Caetana da Fonseca, teria cerca de 15 anos na altura, era da Veçada, filha de um militar, capitão Giraldo Simões, e de uma mulher, Joana Maria da Fonseca de Coimbra, e sabe-se também que ela tinha um meio-irmão que era familiar do Santo Ofício. Portanto, novamente, alguém de boas famílias. Casado ou não, ele volta para Coimbra e está novamente registado em medicina entre 1718 e 20. Novamente, ele já estava graduado, ele já era médico, ele volta a registrar-se na universidade para estudar mais anos de medicina, não se sabe bem porquê. E seguidamente, se calhar ele deixa esta vida de estudante porque em 1719 ele tem uma filha chamada Mariana e 3 anos depois um filho chamado Anselmo. Deixando a vida de estudante, ele aparentemente abandona Soar e em 1724 desloca-se para Lisboa, muda-se para Lisboa. Não se sabe bem onde é que ele assentou originalmente, parece que ele mudou de residência bastantes vezes. Sabe-se que morou na paróquia de Santos, no Santíssimo Sacramento, assentando na Encarnação na Rua da Atalaia, que é no bairro Alto, ainda lá está, ainda dá para ir ver. É aqui, na Rua da Atalaia, que em 1726 há um certificado de óbito da sua mulher. Morre a 7 de setembro. Bom, tragédias à parte, a mudança para Lisboa aparenta ter sido profissionalmente vantajosa. Ele torna-se médico pessoal de Gabriel de Lencastre, duque de Aveiro, que era um nobre de considerável poder. Para além disto, ele torna-se familiar e supõe-se amigo de algumas elites intelectuais do iluminismo português do século XVIII, nomeadamente Rafael Blutot, autor do primeiro dicionário português e provavelmente o autor que o Anselmo Castelo Branco cita mais vezes. Torna-se também conhecido de João Curvo Semedo, provavelmente o médico mais importante da primeira metade do século XVIII português e médico da Casa Real, e também de Francisco da Fonseca Henriques, que era o médico pessoal de Dom João V, que era o rei nesta altura. Estando em Lisboa, 1727, ele inicia uma petição com o Santo Ofício para ele próprio se tornar familiar da Inquisição. É uma diligência que demora bastante tempo, elas costumam ser mais curtas do que isto. E a razão para isto demorar tanto tempo pode estar associado porque a Inquisição não olhava só para o indivíduo, olhava também para toda a família, inclusive a mulher, que já estava morta. E pouco depois dele ter, ou pouco antes, mas por volta da mesma altura que ele iniciou esta petição, ele volta a casar. Eu não encontrei o certificado de casamento, mas ele está referido como estando casado
já em 1627, portanto, poderá ter casado um pouco antes, e casou-se com Antónia Josefa de Quadros Sarmento e Sampaio, uma mulher de 25 anos, que morava em Lisboa, na calçada do Combro, que é literalmente ao fundo da rua de onde ele morava, e que também vinha de boas famílias, era filha de um juiz criminal de Lisboa e de uma senhora do Vimieiro, no Alentejo. A última coisa que dá para extrair desta documentação é que, a uma data incerta, ele mudou-se para a Rua da Rosa das Partilhas, atualmente Rua da Rosa, que é a rua ao lado da Rua da Atalaia, portanto não se mudou para longe. E no que toca a esta documentação, digamos, municipal, é o que nós conseguimos descobrir. Há muitos pontos vazios da biografia dele, não encontrei, por exemplo, uma data de óbito, mas é isto que dá para descobrir daí. Mas ainda assim dá para extrapolar algumas coisas em relação ao seu fim de vida e descendência. Sabemos que ele estava vivo em 1741, porque ele é mencionado no Dicionário de Autores do Barbosa Machado, que é um livro que é publicado nesta data, e o Barbosa Machado marcou a todos os autores que estavam vivos ou mortos quando ele publicou o livro, e ele está marcado como estando vivo. Portanto, aqui sabemos que ele estava vivo. No entanto, ele provavelmente não há de ter durado muito mais do que isto. Há certas deixas que ele põe nos livros dele que sugerem que ele é capaz de ter sofrido alguma doença degenerativa bastante grave. Isto é uma delas, por exemplo. Não fui homem sábio, mas da árvore da ciência provei o fruto, que não só me tirou antecipadamente a vida, mas deixou ainda com os olhos abertos, amortalhados nas folhas da minha obra. E isto é num manuscrito, e ele num outro manuscrito queixa-se que estava a ter dificuldades a fazer a cópia final para entregar o manuscrito para publicação, porque estava a sofrer de movimentos convulsos, não conseguia pegar na pena. Portanto, dá a ideia que ele sofreu de uma doença bastante grave, se ele for de confiança, que nem sempre é, mas dá a ideia que ele sofreu de uma doença que se calhar fez com que ele não durasse muito tempo. Agora, fora isto, se nós voltarmos aos arquivos da Universidade de Coimbra, entre 1739 e 52, encontramos um tal Anselmo Caetano Munhoz de Abreu Gusmão Castelo Branco de Sor, filho de outro Anselmo, inscrito em Canos, que se sugere ser o filho dele, que juntou-se à tradição da família dele, foi estudar lei. Depois disso, entre 68 e 80, um tal José Caetano Munhoz de Gusmão, filho de Anselmo Caetano Munhoz de Gusmão, inscrito em leis, novamente, que se sugere ser neto, e em 1755 a paróquia de Almedina, em Coimbra, nota a morte de uma mulher chamada Ana, filha do Dr. Anselmo Caetano Munhoz de Gusmão, que provavelmente será outra neta. E é isto que nós sabemos sobre este homem, em termos de datas secas e eventos relacionados. Agora, podemos começar a olhar para a obra dele e ver o que é que ela nos diz sobre o indivíduo em si próprio. A esmagadora maioria das obras de Anselmo Castelo Branco surge entre 1732 e 34, o que é um grande problema, porque ele é um autor complicado que frequentemente se contradiz e muda de opinião. E os livros dele, ao aparecerem todos ao mesmo tempo, é quase impossível saber qual é que é a linha de evolução do seu pensamento. Se ele tem uma opinião num livro e tem outra opinião noutro livro, qual destas opiniões é que é a primeira e qual delas é que é a opinião final? Não dá para saber isto. Portanto, é difícil tecermos demasiados julgamentos acerca da obra dele e do seu pensamento quando nós não sabemos a ordem em que ele teve os pensamentos, mas dá para extrapolar, como é óbvio. Bom, olhando para a sua obra, a obra mais importante e o que ele próprio refere como seu magnum opus é o Inueia, novamente, está aqui a cópia da biblioteca, que é uma obra extraordinariamente, estruturalmente complexa, não só em termos de conteúdo, mas em termos de estrutura. Como eu disse, é a primeira e única obra escrita inteiramente em português sobre a temática da alquimia. Mas o livro é muito mais que isto, porque este livro abre com uma dedicatória, como era normal, os livros do século XVIII abriam com uma dedicatória, mas esta dedicatória, muito depressa, se torna uma exposição das ideias de Anselmo Castelo Branco em torno de sebastianismo, brigantismo, Quinto Império, messianismo. É a sua exposição intelectual das suas opiniões proféticas. E é complicado porque ele, nesta obra, aponta Dom João V,
rei na sua época, como sendo o rei fundador do Quinto Império, sugerindo que ele é um brigantino. No entanto, ele nunca está muito longe de Dom Sebastião, e ele refere Dom Sebastião algumas vezes. Embora seja complicado compreendermos se ele se está a referir a um Dom Sebastião como uma pessoa real, ou um Dom Sebastião simbólico. Não dá para perceber bem. Bom, fora estas exposições messiânicas, o livro passa para uma extensa apologia da alquimia. Em particular, havia um certo movimento internacional de que a alquimia estava a ser contestada por causa do iluminismo, racionalismo, e então ele tem uma extensa contra-argumentação em defesa da alquimia, e ele faz análises bastante profundas e complexas de alguns intelectuais locais e internacionais que estavam a atacar a alquimia, como por exemplo o Benito Feijó, que era um intelectual espanhol bastante relevante na Península Ibérica, e ele tem toda uma secção a contra-argumentar esse intelectual. E depois disto, por fim, o livro efetivamente apresenta as suas ideias originais sobre a alquimia, que são as últimas 100 páginas de um livro que tem 600. Portanto, ele explica tudo e mais alguma coisa, e só no fim, uma parte bastante reduzida deste livro é que ele fala efetivamente do que é que ele entende por alquimia e o que é o seu trabalho alquímico. Seguindo em frente, a São Castelo Branco era também um escritor de panfletos, particularmente panfletos proféticos, particularmente panfletos de teratologia. Teratologia é uma área da profecia, que é a derivação de profecias através da análise de monstros, quer sejam monstros da natureza, animais estranhos que possam aparecer, ou nascimentos humanos monstruosos. Isto era um estilo de literatura bastante popular em Portugal no século XVIII, novamente associado a certos conflitos intelectuais em torno do iluminismo português. O iluminismo traz uma crescente noção de uma natureza mecanicista, e então estes panfletos traduziam tentavam um certo reencantamento do mundo, que o mundo não pode ser entendido única e exclusivamente por preceitos racionais, que há um mistério inerente no mundo. E é o que estes panfletos são. Agora, há que se notar, o Onomatopeia Oneiense está largamente notado por vários autores, inclusive da época de São Castelo Branco, como sendo descrito por ele, está escrito sob um pseudónimo. Estes outros dois panfletos, Relação do Admirável Fenómeno e Consequência do Fenómeno, eu sou o primeiro investigador que os aponta como sendo livros do Anselmo Castelo Branco. Isto porque, novamente, isto está tudo escrito com pseudónimos, isto é uma tendência que o Anselmo Castelo Branco tem, mas estes panfletos partilham personagens uns com os outros, são todos publicados no mesmo ano, na mesma oficina, e ele em outros livros cita-os em conjunto. Portanto, isto parece estar tudo demasiado perto para ser aleatório. Portanto, eu declaro estes dois como sendo livros do Anselmo Castelo Branco. Agora, a tradição de teratologia em Portugal, esta literatura, está inerentemente associada, novamente, à simbologia sebastiânica e brigantina, e estes panfletos tornam-se icónicos, porque o Onomatopeia Oneiense é um texto que proclama Dom João V, novamente, como sendo o rei do Quinto Império. Portanto, um texto claramente brigantino. Agora, o Relação do Admirável Fenómeno é um texto sebastianista, e o Consequência do Fenómeno, que é uma sequela direta do Relação do Fenómeno, é um texto novamente brigantino. Portanto, ele aparentemente está-se a contradizer em textos que estão inerentemente ligados uns aos outros. Textos brigantinos e sebastianistas publicados todos no mesmo ano, aparentemente pelo mesmo autor, criam uma certa dificuldade, como eu já referi. O Anselmo Castelo Branco parece ter um certo prazer em criar teatros de personagens. Ele escreve sob diversos pseudónimos, até se quisermos ser anacronistas, heterónimos, e aparentemente deriva prazer em pô-los em conflito uns com os outros. A razão por que ele faz isto é misteriosa. Não sei, eu não tenho tendência a não projetar demasiado mistério nisto, mas poderá ser meramente porque isto é a literatura de entretenimento e ele podia achar que este tipo de controvérsias artificiais podiam dar bons lucros e se calhar é por isso que ele fazia. Mas esta é uma tendência constante que se continua em outros dois panfletos de teratologia também escritos por ele, Vida, Nascimento e Morte de X. Dato Feia Menis,
E escudo apologético, novamente, um é sequência direta do outro. A história disto é que eles publicam o primeiro, Vida, Nascimento e Morte, e depois, no escudo apologético, diz que o Vida, Nascimento e Morte foi atacado por 2 monges gestacianos, que eu acho que não existem, eu nunca ouvi falar na ordem gestaciana, e então ele escreveu o escudo apologético para defender a sua obra original. Estes 2 livros apresentam-se como sendo sobre teratologia, mas uma pessoa começa a lê-los e rapidamente apercebe-se que ele está a utilizar a temática do nascimento monstruoso e de monstros na natureza como uma ferramenta para tecer brutais sátiras sociais à intelectualidade lisboeta e coimbrã. Isto são livros de sátira social. E são extraordinariamente eruditos, bastante mais eruditos do que um panfleto de teratologia normal, que é uma literatura quase popular. Isto faz uma citação de imensos autores, a linguagem é extremamente densa e pesada, e ele tem imensa piada. Portanto, nesse aspecto ele era um autor cómico bastante bom. O último texto sobre teratologia que ele tem, e o único que ele assina com o seu próprio nome, é o Oráculo Profético. Isto já não pode ser chamado um panfleto, porque isto tem 90 e tal páginas, já é um pequeno livro. E, novamente, este livro apresenta-se como sendo sobre teratologia, mas o objetivo final deste livro é Anselmo Castelo Branco a explicar o que é que para ele são as avenidas ou os meios apropriados para extrair profecia do mundo. E o panfleto apresentando-se como sendo teratologia, ele diz explicitamente que teratologia é um método ineficaz de produzir profecia, porque a teratologia apenas consegue traçar julgamentos sobre o presente e o passado, sobre o futuro a teratologia não consegue. E para se produzir profecia que foque no futuro, não se pode olhar para os monstros da Terra, tem que se olhar para os monstros do céu. E ele, por isto, parece sugerir cometas, asteroides, astrologia, estrelas e planetas, um movimento de coisas que apareçam no céu. Ele parece derivar que esse tipo de fenómenos naturais é que são os apropriados para se traçar profecia. E para além disto, este livro também tem algumas ambições, também tem alguma exposição profética das suas opiniões e, novamente, parece ser um texto brigantino em tudo coincidente com o Inueia, com o que ele expõe no Inueia. O último trabalho publicado que se conhece dele, o Vieira Abreviado, é publicado em 1746, em 2 volumes, que potencialmente é uma obra póstuma. Ele está claramente apontado como sendo o autor, mas a edição ficou a cargo de um indivíduo chamado Manuel da Conceição, que era um livreiro que tinha uma loja, creio, ao pé do Loreto, em Lisboa, que não fica muito longe de onde ele morava. O livro estruturalmente é bastante simples. Isto basicamente funciona como um dicionário em que vários tópicos são mencionados e depois é dado referências na obra de António Vieira onde esses tópicos são abordados, por exemplo, o coração ou o pecado, e depois tem uma lista de menções do padre António Vieira a esses tópicos. Este livro não destoa da obra de Anselmo Castelo Branco, porque ele era um declarado apreciador de António Vieira, mas, no entanto, há que se notar que estes livros não tocam, estes 2 volumes não tocam em nada referente à profecia, a messianismo ou ao Quinto Império, que destoa um pouco em relação ao resto da obra. Para além disto, há manuscritos que se conhecem dele. Os 2 estão na Biblioteca Nacional, um deles o Sistema Médico Galenoquímico. Este livro, primariamente, ele diz que é sobre o morbo hungárico, que creio que é a febre tifoide. E o livro é um livro médico, em essência. Fala sobre febres no geral. E como o próprio nome indica, galenoquímico, isto é ele a explicitar a sua posição entre o debate médico que havia no início do século XVIII entre medicina galénica, que era a medicina tradicionalmente que se ensinava em Coimbra, e medicina química, que eram novas ideias sobre tratamento e sobre terapia que tinham emergido na Europa e estavam neste momento a entrar em Portugal um pouco tardiamente. O outro manuscrito, o Juramento Profético, é um livro inteiramente dedicado à profecia. Este é dos livros proféticos mais interessantes que eu alguma vez li. É um livro erudito, longo, pesado, extraordinariamente inteligente. E o objetivo deste livro aparenta ser, pelo menos, a conciliação dos campos opostos de messianismo português entre sebastianismo e brigantismo.
grande parte deste livro, o Anselmo Castelo Branco gasta-o a traçar múltiplas genealogias da família real portuguesa para demonstrar que a profecia do milagre de Eurique sobre a 16ª geração, que depois tinha uma quebra e depois recuperava, que na verdade existem vários indivíduos que caem na 16ª geração. O que significa que profecias que são mutuamente exclusivas entre os brigantinos e os sebastianistas, na verdade, podem coexistir. E então ele cria uma espécie de messianismo híbrido entre o brigantismo e o sebastianismo, que é francamente brilhante. Bom, fora estas obras, existem outras referências a obras do Anselmo Castelo Branco. Existe um livro, que eu creio que é um panfleto, chamado História Galega, que é mencionado por alguns autores, que aparenta ser um livro de poesia. Eu, durante muito tempo, pensei que este livro estava perdido e que, tendo sido impresso, não se conheciam cópias. Recentemente descobri que a Biblioteca da Ajuda tem uma cópia. E eu, entretanto, não tive tempo nem dinheiro para lá ir. Portanto, poderá haver ali qualquer coisa que poderá clarificar alguns dos mistérios em torno deste autor sourense, mas eu ainda não tive tempo de ir lá ver. E de resto, em alguns dos seus livros, o Anselmo Castelo Branco menciona outros 2 títulos como sendo livros que ele estava a escrever, ou estava prestes a acabar de escrever, chamados Polimatia Médico-Hermético-Galénica, que novamente parece ser um livro de medicina híbrido entre medicina galénica e medicina hermética/química, e Arcanologia Médica, que se sugere como um livro mais perto de paracelsianismo, a julgar pelo título. Poderá ser que estes 2 livros sejam o mesmo, como títulos alternativos, mas eles não são conhecidos, nem impressos, nem manuscritos, portanto não sabemos, simplesmente. Agora, isto é a obra que se conhece dele. Dando um passo atrás e olhando para tudo globalmente, reparamos que claramente as obras dele caem em 2 categorias principais: profecia, alquimia/medicina. E reparamos que a maioria destas, e onde ele aparenta ter gasto a maior quantidade de tempo e gasto a maior quantidade de letras, é profecia, não alquimia. Portanto, há uma certa imagem que é criada no Anselmo Castelo Branco entre alguns investigadores, que ele era um alquimista que também era sebastianista. Na verdade é o contrário, ele era um sebastianista que também era alquimista, enquanto autor. Ele era profissionalmente um médico, enquanto autor, ele era maioritariamente um sebastianista/brigantino. Agora, embora nós estejamos a separar isto, profecia e medicina, em 2 campos diferentes, como eu disse já, há que se notar que, lendo todas as suas obras sistematicamente, a alquimia e a profecia não são 2 coisas separadas na mentalidade do Anselmo Castelo Branco. E ele continuamente põe símbolos atrás de símbolos e significados atrás de significados, que sugere que ele considerava que profecia e alquimia funcionavam do mesmo modo, que havia uma espécie de princípio transformatório do universo que se refletia em todos os níveis da realidade e que era comum à alquimia e profecia. Agora, o problema disto é que nós não podemos chegar aqui, nós temos que chegar aqui por conjectura, porque ele nunca é explícito. Simplesmente ele tece uma teia de significados que, se nós os seguirmos, estas coisas parecem todas coincidir umas com as outras. Então é isto que eu agora quero falar, as suas teorias cosmológicas e governativas acerca do Quinto Império e acerca da alquimia. Então, como eu disse, ele aparenta maioritariamente ser um brigantino, mas ele nunca consegue se ver livre de Dom Sebastião. O Dom Sebastião, a referência a Dom Sebastião é contínua no trabalho dele. E ele, no Inueia, ele refere que Dom Sebastião é de alguma forma semelhante à pedra filosófica, o objetivo da alquimia. Não só isto, mas igualmente no Inueia, ele diz que a pedra filosófica é a própria pedra de Daniel, a pedra que esmaga a estátua de 4 metais e que cria o Quinto Império. Igualmente no Inueia, ele menciona que a pedra de Daniel é igual a Cristo, e isto é teologia cristã comum. E no juramento profético, Cristo e Dom Sebastião partilham uma certa identidade. E ele não diz que Dom Sebastião é uma segunda vinda de Cristo, mas que eles são manifestações da mesma coisa. E para mais que Dom Sebastião é também a pedra de Daniel. Portanto, estas coisas todas são a mesma coisa a diferentes níveis da realidade. E para além destas equivalências, ele tece outras. Ele tem essa equivalência entre a natureza, a escritura e a história portuguesa. Ele diz que a natureza, sendo o primeiro aspecto da criação, contém em si próprio todos os mistérios religiosos de que a escritura, digamos, a Bíblia, apenas fornece corolários.
Significa isto que um alquimista, sendo um mestre da natureza e da sua transformação, tem maior conhecimento, tem maior profundidade de conhecimento acerca do divino do que um mero exegeta religioso. Não só isto, mas a escritura, a temática central da narrativa bíblia não é nada mais, nada menos que a própria história portuguesa, que todos os personagens e eventos que surgem na narrativa bíblia existiram, existem ou existirão na história de Portugal continuamente. Agora, pronto, isto é, digamos, teoria. Isto é o que aparenta ele estar a sugerir nas suas correspondências, nos seus livros. Agora, como é que nós conseguimos compreender qual é que é a sua ideia de Quinto Império a partir daqui? Bom, temos que primeiro compreender que, enquanto alquimista, o Anselmo Castelo Branco aparenta concordar com Albertus Magnus no o que é que constitui um metal, que era um tema de debate durante toda a época medieval e moderna. O que é um metal? Albertus Magnus dizia, na verdade, todos os metais que existem são um único metal. Mas este metal está a sofrer de diferentes graus de uma certa enfermidade metálica, uma doença. Portanto, a alquimia, enquanto medicina universal, é o método pelo qual nós podemos curar esta doença metálica e os metais voltam ao seu estado original, estado apropriado, que é o ouro. Todos os metais são ouro, só que ele decai. Se nós, pegando nisto aqui, pegando nas correspondências de Anselmo Castelo Branco, voltarmos a olhar para a estátua do Quinto Império, que é constituída de vários metais, que de uma perspectiva alquímica são metais crescentemente doentes e crescentemente decaídos, que são curados pela pedra filosofal, e se olharmos agora para os impérios que supostamente estes metais correspondem, nós reparamos que, ou o que ele aparenta sugerir, é que esta transição de império em império representa igualmente uma doença, mas simplesmente uma doença que se reflete na história. Ou seja, pela correspondência da pedra filosofal e Dom Sebastião, a pedra filosofal é o método ou matéria que torna estes metais doentes de volta em ouro, e Dom Sebastião é então a cura para a mesma doença na história, que esta decadência de impérios que são gradualmente inferiores, Dom Sebastião é a cura para trazer uma nova idade do ouro. Agora, isto, novamente, isto é como ele equaciona alquimia e profetismo. O que é que ele está a falar quando está a falar de Dom Sebastião e da pedra filosofal? Agora, em termos concretos, como é que então, esta nova idade do ouro, como é que isto se manifesta no mundo? Como é que o Quinto Império surge? E isto prende-se essencialmente com a identificação do encoberto. Ele, no juramento profético, ao traçar diferentes genealogias, aponta vários indivíduos como sendo candidatos à posição de encoberto. Só um momento. Foi às 7 horas. Estou-me a alongar um pouco, peço desculpa. Mas está quase a acabar, prometo. Ok. Onde é que eu ia? Sim, ele no juramento profético aponta vários indivíduos como sendo candidatos à posição de encoberto. Ou seja, personagens fundamentais para a criação do Quinto Império no mundo. Onde ele admite, efetivamente, Dom João IV, este gajo é muito importante. Ele restabelece a independência portuguesa. É preciso Portugal estar independente para se formar o Quinto Império, que é um império português. E ele diz que o seu símbolo alquímico é a fênix, a ave que renasce a si próprio. Para além disto, Dom João V também é uma figura importante para a fundação do Quinto Império. O seu símbolo é a águia. E ele chega à águia por uns desvios, umas interpretações proféticas muito interessantes. Ele olha para a visão de Ezequiel, a visão do trono de Deus, em que é uma visão que está na Bíblia, em que Ezequiel vê o trono de Deus, com uma figura sentada, rodeada de 4 animais. E ele diz, estes 4 animais, isto é um Anselmo Castelo Branco, estes 4 animais são os 4 impérios anteriores ao Quinto Império. A quinta figura representa o Quinto Império, que ele não lê como sendo Deus em si próprio, mas por qualquer razão ele refere-se a esta figura como uma águia imperial. Sendo que uma das figuras é também uma águia, nós temos 2 águias nesta imagem. Como a águia é o símbolo de São João Evangelista, estas 2 águias representam 2 Joões, portanto Dom João IV e Dom João V. E para além disto, ele
aparenta sugerir que Dom Sebastião, cujo símbolo é o Sol, é também importante para o Quinto Império. Todos estes símbolos são, naturalmente, símbolos solares e ígneos. Na tradição dos bestiários medievais, a águia é o único animal que consegue olhar para o Sol sem cegar, e a fênix em si própria é uma águia, uma ave ígnea. E a função destes indivíduos no Quinto Império, ou na formação do Quinto Império, é, ok, Dom João IV é importante pela recuperação da independência, não pode haver Império Português sem Portugal independente. Dom João V é quem vai fundar o Quinto Império por conquista militar. O que ele diz é que o Quinto Império é Portugal em si próprio. Ou seja, o Quinto Império na verdade já existe, mas para a sua concretização ele tem que se espalhar pelo mundo, e essa será a função de Dom João V por mera conquista militar. Não é uma conquista miraculosa, é militar. E uma vez o Quinto Império estabelecido, será governado por Dom Sebastião. Agora, ele propõe para mais uma burocracia governativa para o Quinto Império. E esta é a versão simplificada disto. Ok, Dom Sebastião será o imperador do Quinto Império uma vez este estando fundado. E ele é representado pelo Sol. Abaixo de Dom Sebastião, como imperador global, temos 24 reis de Bragança, que representam a monarquia universal. Estes 24 reis são representados pelas 24 horas do dia, pelos 24 sábios do Apocalipse e pela duplicação dos signos do zodíaco. Isto é um truque que ele usa, um truque matemático. Ele aparenta, isto é técnico, mas ele aparenta utilizar a astrologia tropical e sideral simultaneamente. São dois sistemas de astrologia que normalmente são mutuamente exclusivos. Ele utiliza-os ao mesmo tempo, que é basicamente uma batota para duplicar qualquer número que ele precise duplicar astrologicamente. Portanto, 12 signos do zodíaco, ele duplica-os para 24. Abaixo dos 24 reis de Bragança, há os 72 príncipes de Bragança, que são os decanos do zodíaco, novamente duplicados. E reparamos que todas estas coisas são subdivisões umas das outras. Os decanos do zodíaco são subdivisões dos signos do zodíaco, e os signos do zodíaco são, si próprios, subdivisões da trajetória do Sol no céu ao longo do ano. Ele ainda propõe umas complicações mais sobre quem governará exatamente o Quinto Império. Ele põe umas divisões em Lisboa Ocidental e Oriental e diz que o Papa vai morar para Lisboa. Mas isto é basicamente a estrutura burocrática do Quinto Império, como é que isto vai dominar o mundo. Agora pronto, já cheguei ao fim. Conclusões. Anselmo Castelo Branco é um autor único. Não existe ninguém que escreva sobre o que ele escreve da maneira que ele escreve. Mas o facto de ele ser único não implica que ele seja isolado. E ele é um autor muito difícil de contextualizar. Ele é extraordinariamente erudito. A escrita dele, por vezes, é pesada e densa. E ele cita imensos autores seus contemporâneos. E é preciso termos uma noção ampla do ambiente intelectual de Portugal para termos uma apreciação completa do quão erudito este homem era. Para além disto, olhando para a sua obra em si própria, ele é um autor basicamente de síntese de opostos. Em particular e primariamente nos ramos do messianismo português, entre sebastianismo e brigantismo, ele cria um híbrido destas ideologias messiânicas, mas também em todos os outros que eram os debates da sua época, entre galenistas e químicos, entre antigos e modernos, entre racionalistas e, não quero dizer romantistas, porque isso é do século XIX, mas pronto, gente que não acreditava no mecanicismo do mundo, e de um modo geral ele é, como eu já disse, ele é um autor extraordinário, que eu creio que vocês, como seus conterrâneos, deviam ter imenso orgulho nele e que devia ser mais reconhecido e mais falado e mais debatido. Fora isto, fico disponível para responder a vossas perguntas caso eu saiba responder. Muito obrigado.